Nós temos 4 áreas base na vida: espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Qual dessas áreas mais te incomoda? Qual dessas áreas você se sente mais perdido? Espiritualidade e profissional. Profissional, todas. Profissional, relacionamento, profissional, emocional, financeiro e relacionamento. Financeiro e relacionamento são os mais complexos, né? São os que as pessoas mais têm dificuldade, realmente. Profissional e espiritual. O que incomoda mais é o financeiro. Perceba que todas as áreas, elas estão interligadas, tá? Todas as áreas estão interligadas. E não existe uma área mais importante que a outra. Isso você tem que entender. Porque senão você acaba focando numa coisa só e você acaba ficando perdido. Olha só essa aqui no cantinho da minha tela. Fiz aqui um desenho igual tá lá no meu mapa vital. Tá vendo? Aqui tem as 4 áreas da vida. Não tem a área cinza, a área verde, a área vermelha, a área azul. Não tem uma área mais importante. A área mais importante é essa do meio, que é a vida. É onde tudo está interligado. Ou você equilibra todas as áreas, ou a sua vida sempre vai estar desequilibrada, né? É como o Henrique até comentou. É a questão da mesa. Você tem uma mesa de 4 pernas. Se uma delas fica pequena, automaticamente o peso vai caindo para cima daquele lado e a mesa toda cai. Ou seja, a vida toda desaba. E é quando você fala, quando você comenta que chegou no fundo do poço. Por quê? Porque caiu mesmo lá no fundo. Você está lá no fundo, perdido, não sabe por onde começar. E como nós temos 4 áreas e dessas 4 áreas existem 6 estruturas, você acaba ficando perdido. Então, por onde vou começar se eu estou perdido na área profissional? Se eu estou perdido só na área profissional, não deveria olhar só na área profissional? Ou meu relacionamento está uma porcaria e eu estou sem dinheiro? Ah, minha saúde está de boa, eu não tenho doença? Por enquanto. Por enquanto. É só uma questão de tempo. Ou você cuida da sua saúde, ou você tem tempo para cuidar da sua saúde, ou você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, não é uma opção. Ou você equilibra essas 4 áreas, ou você sempre vai ter uma vida desequilibrada. E aí, a gente entendendo isso, o que acontece? Nós temos essas 4 áreas base. E o que é essas 4 áreas? Eu divido essas 4 áreas em 6, para que você entenda espiritualidade, principalmente. A espiritualidade, ela é a área que gera mais efeito, que gera mais impacto em todas as outras áreas. E talvez você esteja falando, não, é o dinheiro, porque sem dinheiro as pessoas brigam, sem dinheiro as pessoas se estressam, sem dinheiro você fica doente, sem dinheiro... É, verdade. Mas o dinheiro, ele nada mais é do que o efeito de uma causa. E a causa sempre é espiritual, que é o que você é e o que você acha que é, que gera isso. Acho que para mim estou nas 4. A maioria das pessoas estão nas 4, mesmo que algumas nem saibam. Elas acham que não. A minha saúde está boa, porque ela acha que ela não tem doença, então ela tem saúde. Mas não é verdade. A saúde não é a ausência de doença. Entenda isso. A saúde não é a ausência de doença. É muito mais do que isso, tá? E o que é a espiritualidade? A espiritualidade pode ser dividida em 3 aspectos. 3 aspectos. E o que é esses 3 aspectos? Identidade, as regras do jogo e propósito. Ou seja, quem é você? O que você está fazendo nesta vida? Qual que é a sua função nessa vida? Você está aqui para viver, não é? Nós estamos aqui para fazer o quê? Viver uma experiência. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E dentro dessa grande experiência física, tem uma coisa, que é o quê? Viver. Se nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, nossa meta, nossa missão nesta vida é viver. E o que é viver? Anota aí. Experienciar, evoluir e contribuir. Quando você entende que você tem que experienciar, evoluir e contribuir, já mudou um monte de coisa na sua vida. Quando você não está experienciando, nem evoluindo, nem contribuindo, você não está vivendo. E se você não está vivendo, você está fazendo o quê? Comenta aí. Se você não está vivendo, você está fazendo o quê? Só tem 2 opções nessa vida. Ou é expansão ou contração. E viver é expandir, é expansão.
E se você não está expandindo, você está contraindo, ou seja, você está morrendo. Muita gente acha que o contrário da morte é a vida, e não é verdade. Na verdade, o contrário da morte é o nascimento. A vida é o que acontece no meio desse processo. Então, se você não está vivendo, você nasceu e só está morrendo. Você não está vivendo no meio. Você não está vivendo esse processo todo lindo da vida que a gente tem para fazer aqui. E aí, quando você entende que você tem que experienciar, você vai experienciar como vítima, como coitadinho, como alguém que não tem autonomia nenhuma, alguém que não sabe o que fazer da vida, ou como criador da sua realidade. Você vai experienciar como um mero mortal, como um ser humano, ou você vai experienciar como criador da sua realidade. Estou perdido, por onde começar? A base da vida, por onde começar? O que eu faço? Então você está experienciando como vítima. Perceba, como é que eu vou saber se eu estou experienciando como vítima? No meu livro, Segredos da Vida, As Regras do Jogo, eu explico os papéis que a gente vive. E nós temos alguns papéis, como a vítima, como o herói, como o vilão. Nenhuma desses papéis são bons pra gente. Nem vítima, nem vilão, nem herói. Você não está aqui para salvar ninguém. Ninguém precisa ser salvo por você. Porque todos nós somos seres espetaculares, somos seres divinos. Nós temos a divindade dentro de nós. E nós somos tão divinos que podemos fazer uma coisa que só Deus pode. Vou falar isso enquanto isso não entrar. Repetição é a mãe da retenção. Nós podemos criar um ser humano à nossa imagem e semelhança. Se nós podemos criar um ser humano, não tem outra coisa que a gente não possa fazer. E absolutamente tudo que existe nesse mundo foi criado por nós. Quando a gente chegou, tinha essa bola de pedra cheia de água, matinho e bichinho. E tudo que existe nessa vida fomos nós que criamos. Por quê? Porque nós somos criadores da nossa realidade. A maioria não criou merda nenhuma. A maioria está só o quê? Sugando. E ou você está produzindo, ou você está consumindo. Você pode consumir, mas só consumir é ignorância. Por quê? Experienciar, evoluir, contribuir. Se você não está contribuindo, para isso você tem que produzir. Tudo na vida está fazendo isso. Se você não está produzindo, você está só consumindo. E quando você está só consumindo, não sobra dinheiro nenhum. A nossa vida é uma experiência sensacional. É uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo essa experiência de achar que é físico. Mas não existe nada físico. Eu procrastino muito, olha lá, eu. O meu problema é ansiedade e procrastinação. Quando você está na vítima, você acha que você não tem poder. Você acha que você não consegue fazer nada. Que você não é capaz, que você não merece. Por quê? Porque você é vítima. E toda vítima vai atrair mais vítima, porque semelhante atrai semelhante, e também o vilão, que está na mesma coisa. O vilão nada mais é do que uma vítima agressiva. Então ele está na mesma frequência. E para comprovar a tua crença, tem que aparecer um vilão para te fazer mal. Então você vai ser abusado, vai ser maltratado, vai ter um relacionamento abusivo, alguém vai te roubar, alguém vai te fazer mal para comprovar a sua crença de ser uma pessoa vítima da sociedade. Quando você é vilão, você acha que você é vítima, porque todo mundo te maltrata, ninguém te ajuda em nada, então você cisma, vai dar louca de que vai roubar, que vai matar, que vai fazer algum mal para as pessoas. Ou seja, você está na mesma merda, mesmo vitimismo. Mesma pessoa que só reclama, não entende seu próprio poder, não entende as regras do jogo, não entende como funciona a vida e por isso culpa as pessoas. E aí é muito fácil culpar as pessoas. O único problema é que quando você culpa as pessoas, sua vida não muda, cara. Você não sai dessa vida, sua vida não muda, sua vida vai continuar a mesma coisa, você vai entrar num ciclo vicioso. Toda a criação da vida, vou colocar uma imagem para vocês aqui, ó. Toda criação que existe na vida acontece assim, ó. Tá no meu livro, isso aqui é uma página do meu livro, ó. Tudo que eu vejo na minha vida, a forma como eu vejo a vida, que está em cima dos seus paradigmas, ou seja, o seu ponto de vista sobre a vida, a forma que você vê, você cria na tua cabeça, na tua realidade. E tudo que você cria na sua realidade, você se torna. E tudo que você se torna, você faz. Tudo que você faz, você tem. E tudo que você tem, comprova ou alimenta o que você vê. É um ciclo vicioso na sua vida. Então, se você tem a crença, por exemplo, de que é vítima, que é tadinho, que
nada dá certo na sua vida, que você não consegue nada, todo mundo consegue tudo, só você que não, porque as pessoas não deixam nada para você, porque você é um coitado, que as pessoas sempre fazem mal, nada dá certo, me mandaram embora, me expulsaram, me traíram, tudo é os outros. Quando você tem esse tipo de pensamento, você vai atrair pessoas, circunstâncias e ocasiões que vão comprovar sua vida merda. E você vai continuar criando essa realidade, porque você é criador da sua realidade. Ou você entende que você é criador e que Deus está. Deus não está, você é que está, porque Deus é, e você está dentro de Deus. Você faz parte do todo. Não é Deus que está dentro de você como se fosse uma coisinha pequenininha e colocou ali. Deus está no teu coração. Deus está em todo lugar porque Ele é o todo. Tudo que existe é Deus. E você faz parte de Deus, você é a gota no grande oceano, onde você não deixa de ser oceano só porque você é a gota. Você tem uma individualidade agora para essa experiência, mas a ideia é voltar para o oceano. A grande ideia da vida é voltar para o oceano. Então você vem para experienciar, evoluir e contribuir. Quanto mais, quando você vem perdido na vida. E quando você mais evolui, através de livros, mentorias, cursos, lives como essa, expandem a sua consciência sobre a vida, sobre tudo, e quanto mais você expande, mais você volta para a tua essência. E a sua essência é divina. Então a ideia da vida é voltar para a essência. Só que você se perdeu no meio do caminho e você acha que você é o teu corpo, que você é os seus pensamentos. Nem faz sentido, né? Mas a maioria das pessoas, elas vivem como se fossem. Então vem um pensamento na tua cabeça, uma ideia, uma imagem refletida de tudo que você viu, ouviu e sentiu durante toda a sua vida, e você reflete isso. O que é reflexão? Ó, vai ter um reflexo aqui, ó. Houve um reflexo. Essa luz que vem aqui, imagina que isso aqui é o meu coração. Tudo que eu vi, ouvi e senti com impacto emocional ou repetição está gravado no meu coração. E tudo que está no meu coração, o meu cérebro reptiliano, que é a parte pequenininha que está assim no meio do cérebro lá dentro, ele serve para nos proteger. Ele reptiliano, é um réptil, ele serve para proteger. É o mais... Cadê a palavra? Vem em mim, palavra. É o mais primitivo dos nossos cérebros. Então, na época primitiva, a gente tinha que se proteger o tempo todo, a gente tinha que tomar cuidado, senão a gente morria. Hoje não é tão assim. Hoje, aliás, é quase nada assim. Hoje a vida é muito tranquila em relação ao que era antes. Só que tudo que você vê, ouve e sente repetidamente gera uma... Ficou interessante isso aqui no vídeo, parecendo que está saindo igual o Homem de Ferro lá. Ó. Tudo que gera... Ó, colocar assim, tudo que você viu, ouviu e sentiu vai gerar essa reflexão. Essa reflexão é o que? Um reflexo. Um espelho não reflete uma imagem, ele vai refletir uma imagem do seu coração. Então vai aparecer uma imagem na tua cabeça. Mas essa imagem não é você. E nem você tem que fazer nada com ela. É só uma imagem. Ela refletiu. Você pensou, teve uma ideia. Ó, eu tenho uma ideia de uma possibilidade no futuro. Então, isso chama... Vamos supor que alguém falou alguma coisa com você, vai, monta um canal no YouTube, lança um livro, faz alguma coisa em relação a fazer muito dinheiro. E aí você fala, uau, é ótimo isso, hein? Deixa eu refletir sobre isso. A cagada. Aí o que acontece? Vem o teu coração e traz imagens de tudo que você viu, ouviu, sentiu repetidamente ou com impacto emocional. Geralmente, impacto emocional é negativo. E tudo que você viu, ouviu e sentiu foi em cima do que falaram para você e tudo que você viu, e não do que é a realidade. Então, na hora que reflete isso daqui, vem uma imagem de uma possibilidade negativa. Então, o que é uma imagem de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente, subconsciente? O medo. Quando vem uma imagem de uma possibilidade negativa, ou seja, vou montar o meu canal, né? E aí vem uma possibilidade negativa no futuro, falando assim, uma imagem refletida na tua cabeça. Mas e se ninguém gostar? Olha aí, a imaginação de uma possibilidade negativa, mais conhecida como medo. E se ninguém gostar? E se eu passar vergonha? E se as pessoas não comprarem? E se as pessoas me criticarem? O que a minha família vai pensar? E meu pai? E aí o que acontece? Quando você tem qualquer coisa que venha na sua mente e que você dê significado, vai gerar uma química hormonal no teu corpo.
Então, por exemplo, a ansiedade e o medo, eles geram cortisol e adrenalina. O seu cérebro libera cortisol e as suas adrenais, que são duas bolinhas que tem aqui embaixo, elas liberam adrenalina. O seu coração, porque tem adrenalina no seu sangue, ele dispara. E aí o que acontece? Você acha que está acontecendo aquilo. A sua mente não sabe o que é futuro, o que é imaginação, o que é passado ou memória, né? Por quê? Porque não existe isso, só existe esse momento. E por ela não saber o que é isso, gera essa química hormonal no teu corpo e você trava. Você fica com medo, você se bloqueia, só que isso nem existe. Você sabia que 99% dos seus sonhos são destruídos por uma coisa que nem existe? E essa coisa que não existe é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela sua mente, mais conhecida como medo. E o que é ansiedade? É o medo do futuro. E o medo sempre é no futuro. Você tem medo de acontecer alguma coisa, você tem medo de não dar certo, você tem medo de não conseguir, medo que os outros vão falar, medo de não ser merecedor, medo daquilo não funcionar, medo de falir, medo de perder tudo. O pobre fala assim, eu não tenho nada. E aí quando vem uma possibilidade dele fazer alguma coisa, mas eu tenho medo de perder tudo. Porra, você não tem nada ou tem medo de perder tudo? Perder tudo o que se você não tem nada? Mas as pessoas fazem isso. Por quê? Por causa dessa confusão que há na mente subconsciente, na mente em geral ali, quando ela pensa nessa possibilidade negativa. E ela se envolve nessa química hormonal achando que ela é aquilo ali. Mas na verdade, isso nem acontece porque isso nem existe. Você é muito maior do que isso. Você é aquele que percebe o medo. É aquele que percebe o pensamento. É aquele que percebe o que está acontecendo. Só que você não consegue agir. Por quê? Porque não buscou primeiro o reino dos céus. E o reino dos céus está dentro de vós. Ele não está na igreja, ele não está nas pedras, ele não está no sol, ele não está em lugar nenhum que não seja dentro de você. E aí que entra a área da espiritualidade. O que eu falei que é espiritualidade? Identidade, as regras do jogo, né? Quais são as regras desse grande jogo chamado vida? Presta atenção, a vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas. Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Nesta ordem evolutiva. Se você seguir essa ordem evolutiva, você vai saber por onde começar. Por onde começar? Jesus já disse há 2023 anos atrás, buscai primeiro o reino dos céus e todo o resto será acrescentado. E há 2.400 anos, Buda também já disse. Há 2.500 e poucos anos, Platão, Hipócrates, Sócrates e todos os ótis também já disseram. Já tentou usar a lei da atração e se frustrou por não conseguir os resultados esperados? Conheça meu novo e-book Lei da Atração, a fórmula oculta da manifestação rápida. Você vai entender como alinhar mente, emoção e energia para atrair o que quer de verdade. Este e-book não é apenas mais uma leitura sobre o tema. É um manual prático e revelador, que irá te ensinar os 7 passos simples e poderosos para criar a vida dos seus sonhos. A sua nova realidade começa com um clique.